have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Saudações, amados, boa noite. Bem-vindos, bem-vindos a todos. Se for confortável para você abrir a sua câmera, eu vou amar. Esse é o momento em que eu posso adentrar o seu lar. E aí é tão gostoso. Olha aí, o Jim, Karina, algumas que eu só vejo lá, a fotinho, a Valéria fazendo oi aqui, a Paula. Bem-vinda, Cris, renascida. Bem-vinda, bem-vinda, Maria, Neuza. É importante que você tenha o empate aqui. Oi, Carol. É importante que você tenha algumas coisas. Oi, Rodrigão aí do outro lado do mundo. Já tá tarde ainda, meu amor. Água, todo mundo tem. Faz joinha para mim. Senão eu vou te dar um minutinho para você pegar. Papel e caneta não pode faltar. Todo trabalho transpessoal ele vai acontecer aqui no sutil, então a gente acessa algo que está inconsciente, que ainda não está palpável, para a gente trazer para o palpável. Então, o papel e a caneta é fundamental. E aí eu quero te dar uma dica que eu sempre dou para as minhas clientes. O que que é legal aqui, ó? Você que está no computador, se você for lá no superior, no cantinho superior à direita, você tem lá uma colmeiazinha que você pode clicar e colocar speaker. Aí a hora que eu estou falando eu fico grande para você, ou orador que vai ficar todo mundo. Para esse trabalho, talvez seja legal você me ver. Aí você talvez não se veja, mas está tudo certo, você está aqui, ok? Estou como acompanhante no hospital para mim não será possível. E aí, ó, aproveito para dizer que nós vamos deixar gravado por 48 horas. Você pode repetir se você quiser, e se você entrar agora a ir para a constelação coletiva, você vai ter acesso a essa gravação quantas vezes você quiser, certo? Então, papel, caneta, água. E aí já me perguntaram, Ju, preciso de vela? Oi, Rosa Maria de azul, linda aí. Bem-vinda, Helena. É, precisar a gente não precisa, mas como é um trabalho de autoconhecimento, a gente tem as nossas energias dos elementos da natureza aí. Então, se você quiser acender a sua velinha, é bem-vinda. Se você quiser acender o seu incenso, eu fiz uma defumação quase aqui, já queimei o meu ambiente antes da live aqui, para quem estava comigo, sabendo. Você pode aí acender se você quiser. Agora, esse é um trabalho que, apesar de ser transpessoal, a gente também vai adentrar no campo sistêmico, no campo das constelações familiares. Então, eu aconselho você a estar na postura do adulto. O que é a postura do adulto? É quem tem o mestre Alex está aí. E muito provavelmente você também está sem banquinho, sem encosto, não é, mestre Alex? Ah, não, esse tem. Você pode ter encosto, mas você precisa estar com a sua coluna ereta e os pés apoiados no chão. Tanto para o trabalho energético, né, tanto para o trabalho da transpessoal quanto do sistêmico, a cadeira de rodinha não é bem-vinda. Mas se você não tiver outra opção, tá tudo certo, ela mesma, só que planta os seus pés no chão, ok? Eu estou procurando aqui para ver se eu vejo alguém que eu precise ajudar. Lembrando que tudo isso são dicas, não são regras, ok? Jaldenira, tudo bem? Você estando lá na comunidade, você vai receber a gravação. Então, planta aí os seus pés no chão, alonga a sua coluna,
Já vai vendo se tem alguma tensão no seu ombro, então você vai soltando os seus ombros e já vai prestando atenção na sua respiração. Você vai inspirar e expirar da maneira mais profunda e lenta que você puder. Para todos que estiverem na comunidade da Ju, no canal do assinante e no grupo do WhatsApp, ok, Cris vai receber sim o link das gravações, da gravação. Então, inspira e expira. Eu quero que ao inspirar você tenha a intenção de abrir o seu coração. Ao expirar, comece por se permitir. Se permitir soltar qualquer julgamento, qualquer intenção, simplesmente se entregar. E a dica que eu dou é realmente que você saia do julgamento. Não tem certo, não tem errado. Quanto mais você trouxer palavras, mais você vai tornar consciente aquilo que você está pronto para trabalhar. Lembre-se, todos nós temos feridas. Todos nós temos dores, que podem ou não ter vindo através da figura do nosso pai. Talvez ele mesmo tenha feridas dos ancestrais. E vestindo uma armadura de herói, uma armadura de perfeito, ele não permitiu essas feridas chegarem até você. Mas elas estão aí, latentes, prontas para serem cutucadas. Em um momento de grande desafio da sua vida, em um momento de grande dor, ela se aflora. E a vida para, ao invés de fluir. Talvez você se pergunte: qual ferida mais dói dentro do seu coração? Talvez você já reconheça, talvez não. Talvez a ferida da rejeição, pois a sua criança queria um abraço, um beijo e o papai não sabia dar. Você tanto procurou o olhar e ele nunca te viu. Ou talvez você queria vê-lo e não pôde. E assim, sem perceber, você tem no peito um buraco. A acreditar não ser capaz, o medo de se relacionar por não ser bom ou não ser bom o suficiente. Ou se sente abandonado, pois um dia ele te olhou, mas foi embora. Foi embora cedo. Cedo demais para sua criança, cedo demais para você. Ou você nunca se sentiu importante. Pois sempre carregou a sensação de nunca ser bom o suficiente
para aquele grande herói. E tudo o que você mais desejava era o olhar dele. Feche os seus olhos, abra o seu coração e permita encontrar aí dentro aquilo que mais dói. Ou na sua vida, o papai não foi bom o suficiente para a mamãe. E tudo aquilo que ela causou nela, tudo aquilo que ele fez nela, parecia que fazia para você. A traição, o desrespeito. E então você toma como sua essa dor. A acreditar a injustiça ser feita com a mamãe e também com você. Respira profundo, sentindo seu corpo dos pés à cabeça. Se entregue a essa vivência. Se entregue a abrir o seu coração, sem qualquer julgamento. Então você vai imaginar, sentir, visualizar agora que você tem ao seu lado a presença do papai. Você é capaz até de sentir talvez o cheiro dele. Você é capaz de perceber a respiração dele. Só que você também se percebe ao lado dele como um ser capaz de agora abrir os seus olhos. Mas abrir os olhos do coração para enxergar aquilo que você carrega dentro do seu peito. Imagine abrir as portas do seu coração. E você vai adentrar a este templo sagrado de mãos dadas com seu pai. Mesmo que você não o tenha conhecido. E se você foi adotado ou adotada, perceba que esse é o momento de dar as mãos primeiramente ao seu pai biológico, mesmo que você não o tenha conhecido. E adentre esse templo, esse enorme templo sagrado do seu coração. E ao abrir essa imaginação, você percebe que você está num grande hall, como o hall de entrada de um grande castelo. E à sua frente, você tem 5 portas. Cada uma delas tem um número, de 1 a 5. Então você abre os seus olhos e, sem muito pensar, como se você ainda estivesse neste sonho, anote no seu papel qual a porta de 1 a 5 que mais te chama a atenção. Qual aquela que instintivamente você iria abrir. Também anote aquela que você sente até arrepio em só entrar.
talvez não entraria. Terminada a sua anotação, você fecha os seus olhos e volta para esse hall, sentindo que a conexão é com o seu pai e com todos os homens que vieram antes dele, mesmo que você não tenha conhecido. Então você é convidado a adentrar a primeira porta. Entre neste quarto número 1 e sinta como é estar neste quarto número 1. Simplesmente sinta. O que você sente neste quarto número 1? Como seu corpo fica? Como seu coração fica? Vem memórias? Vem imagens? Abra os seus olhos e anote o máximo de informações que você sentir, perceber, visualizar, intuir, imaginar deste quarto número 1. Quanto mais palavras você trouxer, mais informação você tem dessa sua dimensão, nesse quarto número 1. Simplesmente anote. Se vierem memórias, sensações físicas, lembre de respirar. A respiração conecta o seu corpo, a sua mente, ao seu coração e à sua alma. Se vier alguma frase nesse quarto número 1, anote. Então você solta o ar e vai devagarinho se despedindo desse quarto número 1. Fechando os seus olhos. E imaginando-te estar de volta no hall de entrada do templo sagrado do seu coração, este grande castelo. Solta mais uma vez o ar para soltar as sensações, percepções, memórias do quarto número 1. E agora você vai em direção à porta número 2. Abre e entra neste quarto número 2. Respira nele. E já vai abrindo seus olhos e escrevendo o máximo de informações que vêm do seu corpo, do seu coração, da sua mente, da sua alma. Se acreditar não vir nada, nada também é uma informação. Respira, abre o coração, percebe, sente.
E então, devagarinho, você vai se despedindo desse quarto número 2, como se você pudesse fechar as portas deste quarto número 2 e voltar para o hall de entrada. Sente e percebe a figura do papai e essa energia masculina que veio de todos os homens. E agora é o quarto número 3 que te chama. Abra a porta do quarto número 3. E entre de peito aberto. O que é que você sente? Como é estar nesse quarto número 3? Abra os olhos e escreva o máximo que você puder. E perceba também se quando o convite é adentrar um quarto, se você tem vontade de entrar. O que você sente quando também recebe o convite? Se vierem pensamentos como, acho que eu não queria estar aqui. Isso tem a ver com o campo. Perceba também o seu corpo, se ele traz algum movimento, de coçar os olhos. Este é um movimento que eu não quero ver. O que está nesse quarto número 3? Se você tem vontade de fechar os olhos mesmo sem eu pedir, também é um convite, talvez. Eu ainda não ver o que está nesse quarto número 3. Solta o ar. Vai fechando os olhos. Mesmo que você tenha mais coisas para escrever, para que a gente possa caminhar como um grupo, eu quero que você solte agora o quarto número 3. Perceba de novo no centro do seu coração, neste hall de entrada. Se você teve bocejos, também escreva bocejos, porque é um sinal. E agora é o quarto. A porta número 4 que te chama a atenção. Quer você queira, quer você não queira. Então você imagina abrir as portas desse quarto número 4. E adentre. Respira nele. Sente. Como é estar aqui? Sensação de dor no peito, de peso. O que o seu corpo diz a respeito deste quarto número 4? O que o seu coração? Quais são as palavras que vêm? Abra os olhos e escreva o máximo que você puder. Como se tudo que o seu corpo percebeu, o seu coração sentiu, a sua alma talvez um dia tenha vivenciado nesse quarto número 4. Você escreve mesmo que não faça sentido. Então você respira. E você sabe que ao respirar você pode ir soltando o aperto no peito, a dor, qualquer coisa que venha.
mesmo que seja difícil de ver. Agora eu estou com você. Então você solta o ar. E se despede desse quarto número 4. Se despede das sensações, vai fechando essa porta e voltando a respirar no centro do seu coração. Nesse hall de entrada, em que você percebe o papai e toda essa linhagem masculina. E agora o convite a entrar na última porta, a de número 5. Abra a porta de número 5 e, imaginando adentrar esse lar, sinta o que essa porta lhe traz. O que esse quarto lhe traz? Abra os seus olhos e escreva. Deixe vir para o consciente. Quais são as sensações? Lembre que qualquer movimento que pareça banal do seu corpo, ele é um sinal deste campo. Talvez quando você traz a mão à boca para imaginar que está coçando, na verdade você está segurando um segredo, segurando as palavras, calando bocas. Na verdade, quando você fecha os olhos, sem eu pedir, talvez você ainda não está pronto para ver. Ou acredita não estar. Pois agora você não está sozinho. Agora você não está sozinha. Devagarinho você vai também se despedindo desse quarto número 4. Fechando os seus olhos e voltando ao centro do seu coração. Sentindo a presença do papai e de toda a linhagem dele. E aí, ao lado dele, quero que você escute essa canção. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Respira. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo, com loucura
você renascer. Permita que o seu Pai renasça no seu coração. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida. Respira. Onde a vida só paga pra ver. Deixa vir aquilo que o seu Pai não pôde fazer. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você foi, mas Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa. Receba o seu Pai no seu E brincar coração. de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Que você possa encontrar a paz que talvez o seu pai não conseguiu encontrar. Que você possa trazer o amor, a aceitação, o perdão, que talvez o seu pai não conseguiu fazer diante da vida dele. Então eu quero que devagarinho, bem devagarinho, você vá trazendo as suas mãos em frente ao seu peito, em frente ao seu coração. E com as palmas unidas em prece, em oração, você se conecte àquilo que chamamos de divino, do grande Pai. Pois talvez também o seu pai não conseguiu se conectar a ele. Ou talvez o grande Pai o chamou mais cedo do que você queria. Somente com o amor no coração, somente com a aceitação, somente com o perdão a si mesmo e não a esse homem, pois ele não teve ferramentas
para fazer diferente. Mas você tem. E agradeça por isso. Então, muito devagarinho, já sentindo essa proteção divina, eu quero que você vá sentindo o seu corpo aqui e agora. Sinta os seus pés. Vai se despedindo desse templo e percebendo o ambiente aonde você está. E no seu tempo, no seu momento, abrindo os seus olhos. Independente se você gosta ou não dessa música, ela é uma música que nos convida a olhar esse portal. Esse portal que talvez a gente queria como amigo, mas que a única coisa que a sua criança queria, precisava, era aceitar que ele é o seu pai. Independente se ele esteve ou não presente. Eu quero que você olhe para suas anotações e agora dê nome a essas portas. Tome um golinho de água, que é bem-vindo agora. A primeira porta corresponde à ferida da rejeição. Aquela que muitas vezes a gente não se sentiu capaz, não se sentiu carregado, olhado. A segunda porta é a porta do abandono. É aquela que foi, em que em alguns momentos a gente foi colocado de lado. Talvez você possa perguntar, Ju, qual a diferença entre a rejeição e o abandono? Na rejeição, a gente geralmente se sente excluído. Eu nunca chego a fazer parte do coração de alguém. No abandono, eu reconheço que ele um dia me viu, mas que ele foi embora. A terceira porta é a porta da humilhação. Então, primeira porta, rejeição, para quem perguntou. A segunda porta, abandono. E preste atenção nas suas anotações. Elas cabem somente a você e mais ninguém. A terceira porta é a da humilhação. Como foi entrar? E talvez você perceba, Ju, eu nunca fui humilhado, eu nunca fui humilhada. Mas quais são as feridas da humilhação que o seu sistema passou e que você inconscientemente carrega? Será que seu pai nunca passou uma humilhação? Lembre-se, nesse momento, nós trouxemos ele ao centro do nosso coração. Então, é através dele que veio essas feridas, conscientes ou inconscientes. Nele, conscientes ou inconscientes em você. A porta número 4 é da injustiça. E aí eu vou falar por mim, porque eu falo que eu falo mal de ninguém para não falar mal de ninguém, né? Eu falo mal de mim para não falar mal de ninguém. Para mim, essa é a porta mais pesada. E hoje é ainda a ferida que mais ressoa na minha vida. O que é isso, Ju? É a ferida que mais se repete em situações, com relacionamentos em pessoas ou às vezes em lugares. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ju, mas eu já trabalhei muito a minha ferida. Eu também. E vira e mexe, ela tá ali. É injusto roubarem o meu Instagram e ainda pedirem tanto dinheiro. Eu tô ali para fazer o bem, percebe?
E a quinta e última porta é a da traição. Ju, eu nunca fui traída, mas talvez o papai ou a mamãe foi. O Fabrício está colocando aqui no chat a numeração das portas. Eu quero que você pegue as suas anotações agora, releia e lembre no começo do centro do seu templo sagrado qual foi a porta que mais te chamou a atenção. Qual foi a porta que você naquele momento falou, não, essa não é o momento de entrar? Ju, pode ser que eu reconheça nenhuma ferida? Pode. Você ainda está naquilo que nós chamamos, ok? Armadilhas do ego, defesas do ego. E elas são muito bem-vindas na nossa vida, porque sem essas defesas do ego, a gente não faz nada, a gente não sobrevive. Agora eu quero que você escolha aquela que mais doeu no seu coração. Eu vou trabalhar novamente a ferida da injustiça, que é a de número 4. Se você ainda sente alguma dor, se você ainda sente um incômodo, solta. Se você quer chorar e não conseguiu, chore. Este é um campo terapêutico. Você vai pegar todas essas anotações e levar para suas sessões de psicoterapia. Ju, eu não estou em psicoterapia para ontem. Agora, o que que a gente faz com isso? Dá um próximo passo. Para feridas que muitas vezes não começaram em nós, ok? Como a Cris sempre fala nas lives, né? Essas feridas não começaram em nós, elas começaram antes. Se o seu pai te feriu, é porque ele foi ferido. Se o seu pai traiu, é porque ele foi traído. O problema é que você, consciente ou inconsciente, está ferindo também, não só a si mesmo, com algo, alguma circunstância, ou também aqueles que você ama, aos seus descendentes. Cada vez que a gente se permite olhar essa ferida no campo das constelações, segundo as ordens do amor de Bert Helling, que são como a gravidade, são leis, só que muitos ainda desconheciam. E eu falo que é por isso que a constelação está sendo tão atacada, porque ela faz principalmente pelo Conselho de Psicologia, porque ela faz em um olhar, em um movimento, aquilo que às vezes em 20, 30 sessões a gente não conseguiu fazer. Agora, dia 19 e 21, no dia 19 de agosto, eu vou fazer a constelação coletiva do Pai. Como é que funciona uma constelação, Ju? A gente traz um tema, abre o campo facilitado por um constelador, para que a gente possa abrir esse olhar e trazer as forças e deixar as cargas, os pesos, as dores, as feridas, através de movimentos corporais, através de frases de solução. Na constelação, quando a gente fala em grupo, você pode vir trazer o seu tema, que às vezes é uma doença, que às vezes é um comportamento, que às vezes é uma relação com alguém, e um grupo está a serviço representando o seu sistema familiar. A constelação ela também pode ser feita individual. Você traz o seu tema, eu e você, o constelador e você, nessa forma individual, entramos no campo, representamos o seu sistema e trazemos caminhos de solução. Ou ela pode ser feita de forma coletiva, através de exercícios sistêmicos. Na forma de exercícios sistêmicos, todos são constelados ao mesmo tempo. Juan Garriga, que é um grande mestre das constelações familiares, começou a fazer esse trabalho na pandemia e ele lá da Argentina percebeu o quanto o campo vai ganhando força nesse movimento quando se trata de uma egrégora. O que é uma egrégora? É onde a gente está vibrando com o mesmo objetivo. Então, a constelação coletiva, você não escolhe o seu tema. A gente traz um propósito coletivo.
Nesse mês de agosto, nós vamos trazer esse olhar para esse portal do masculino, esse portal do papai. E aí, quando eu falo masculino, porque a gente vai olhar essa força masculina que muitas vezes fica bloqueada em nós, impedindo que a vida flua, impedindo a ação, impedindo da gente ir fazer aquilo que a gente sempre quis fazer, viver da melhor forma. Porque um pai, porque um avô, porque um bisavô ou um tio-avô não conseguiu fazer. E aí a gente fica parada. Ou porque esta mesmo portal não pôde estar aberto para nós. Por quê? Porque ele não pôde ser aberto pelo próprio pai. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quando ele nos fere. O problema é, às vezes, quando ele deu uma transformação na vida dele, que foi quando me falaram. Eu tive um pai amoroso, eu também tive, que foi tudo para mim. Eu falava e costumava dizer isso, e às vezes até solto ainda, né, como repetição nos meus processos terapêuticos. O meu pai era meu porto seguro. Eu vou, o que que é um porto, né? Aonde você vai e volta, vai e volta. Meu pai era meu porto seguro e foi durante muito tempo da minha vida. Ainda é. Mas eu também tenho que me despedir dele, porque eu tenho que ser o meu porto seguro, eu tenho que trazer essa força em mim, pois não importa se o meu pai vai permanecer aqui, e não sei se ele permanece muito mais, porque ele já está com 80 anos. Porque se a gente não se despede, a gente não tem essa força para conduzir o nosso ser. Faz sentido o que eu estou dizendo? 19 de agosto, nós vamos fazer a nossa constelação familiar. São 2 horas de encontro, das 19h30 às 21h30, aqui também pelo Zoom. Fica gravado para que, se você não puder estar presente, você também vai poder fazer depois. Nós vamos criar um grupo do WhatsApp, diferente da comunidade, é um grupo só para os alunos, onde você vai poder deixar mensagens, você vai poder falar lá. Por quê? Porque eu preciso que você fale, não é fofoca de caras, não é contando a história do seu pai, mas aquilo que você percebeu, para que eu possa te direcionar, caso você não esteja ao vivo comigo no dia. No dia, a gente vai estar aqui com o chat e vai poder trocar. Para a constelação coletiva, ela tem essa, eu falo, essa grande sacada do coletivo, então ela fica mais forte. A única inconveniência é que você não vai poder escolher esse momento. Nós vamos trabalhar esse masculino, nós vamos trabalhar o pai. Agora, a oportunidade é muitas vezes com um quinto, acho que é um quinto ou um décimo, um quinto, vamos dizer assim, do valor. Eu não sou boa em cálculos, mas hoje, para você fazer uma constelação individual comigo, você paga R$ 1.100. Se você quer fazer uma elaboração depois, quer pegar todas as suas anotações e vir para que eu possa te direcionar, você paga mais uma sessão de R$ 540. No dia 21, na quinta-feira de agosto, nós vamos nos reunir de novo para eu direcionar vocês com uma sessão de direcionamento daquilo que vocês sentiram. O que que eu faço agora com essas percepções? Qual que é o próximo passo? Então, 19 e 21 vai ser o nosso encontro. Esse encontro fica gravado também para você repetir, e por apenas R$ 257, hoje e amanhã. A partir de sexta-feira, sobe para o valor de R$ 297. E as 10 primeiras pessoas que fizerem a sua inscrição agora, não sei se a equipe já vai soltar o link, já vai soltar, as 10 primeiras pessoas vão ter um terceiro encontro, que eu ainda vou agendar a data, onde a gente vai trabalhar as cartas sistêmicas. Para quem é do canal assinante, sabe o quanto elas são poderosas. Trabalhar de novo o olhar para o papai. Então, eu vou amar ter você comigo nessa constelação coletiva. E aí você pega essa ferida que você viu que agora está pronta para você trabalhar. E é ela que a gente vai para a constelação na terça-feira, dia 19 de agosto. Olá, a Pri falando. Ju, eu fiz o ano passado e recomendo, é um grande passo. Pri, eu recomendo a gente fazer sempre, né? Como eu disse, a gente sempre vai ter algo, vai ter uma casca da cebola para tirar dessas feridas. Certo? Dúvidas, vai colocando aqui para mim. Pri, foi a Pri Mendes que falou? Que foi? Dá um joinha para mim. Segura aí as suas anotações. Lembrando que a lua cheia, ela vem no sábado,
Nós vamos fazer a nossa constelação em plena lua minguante. Ela ganha mais força. O link está lá na comunidade, também está no grupo e vai colocar aqui no chat para a gente também. Tá, a Ana Cláudia está perguntando, vai colocar aqui no chat também, Ana, para vocês. Sim, só vão respondendo aqui para mim, se vocês conseguirem identificar essa ferida. Eu estou vendo aqui no chat, deixa eu ver. Ju, meu pai morreu, eu tinha 2 anos. Estou com 51, a mesma idade que eu, então acho que não faz mais sentido as portas. Não sei se entendi o que houve. Chorei. Percebe, Dani, que constelação e a transpessoal não é entender. O seu choro foi muito libertador para essa ferida, pode ter certeza. Só que você precisa fazer caminhos de solução. Que é fazer caminhos de solução? Fazer com que o corpo faça movimentos, e na constelação familiar a gente trabalha um corporal, por isso que eu preciso de vocês na constelação. Eu não preciso ver vocês, ok? Mas eu preciso que vocês façam um movimento corporal, então vocês vão ficar em pé para entrar no campo. Nesse em pé, nós vamos fazer os movimentos corporais, por quê? Porque em cada célula tá, por exemplo, quando você tentou chegar no colo do papai e não teve esse colo. Então, fica registrado na sua memória celular essa sensação de abandono. Na constelação, esse pai está aqui. Acho que vem até uma emoção, estou te vendo aqui, né? Esse pai está aqui. E aí você pode fazer esse movimento. E aí, ao fazer esse movimento, você dá. Isso é física, ok? Você dá uma nova vibração energética, abre-se um novo campo neural dentro de você para que você agora. É claro que a gente vai trabalhar mais esse aconchego com essa criança no dia a dia e trazendo. E aí vem frases de solução. Por exemplo, ok? Eu senti muito a sua falta, papai. Porque às vezes a sua criança nem isso pôde falar, quanto menos chorar. Então, como a gente sempre fala, traz lencinho, traz um lençol nas constelações familiares, mas é libertador. E Pri, se você tiver a oportunidade de refazer, refaça. São verdadeiros saltos quânticos na nossa vida. O Rodrigão acho que chegou a fazer o ano retrasado, não fez? O ano passado não, mas fez o ano retrasado. Eu vi o salto quântico na vida dele, quanto se abriu, o quanto estava parada. Faz sentido? Ó, tá cheio de pergunta aqui, eu não consegui. Já tá o link aí. Chorei muito com a música. Não é sobre entender, é sobre sentir isso mesmo. Foi muito incrível. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para ver mais. Ah, aqui, ó. Vamos dizer, tudo que coloquei bateu exatamente. Só por curiosidade, né? Teve alguém que não quis entrar em alguma porta, na porta da traição, uma dor na pontada. Olha que interessante, Laís. Talvez essa seja uma boa ferida para você trabalhar como imediato. É legal na constelação coletiva que, como ela fica gravada, você pode, por exemplo, no mês de agosto a gente vai fazer juntos, ok? Aí ela fica gravada. Você pega no mês de setembro, pega essa segunda porta, que foi mais doída, traz ela como ferida, traz a ferida da traição. Se você primeiro trabalhou a ferida, percebe? Então, isso é bom, porque você vai ficar com esse material durante 6 meses. Ah, Ju, eu sinto que ainda tem alguma coisa, que nem eu sinto que ainda tem alguma coisa com a injustiça. Eu vou trabalhar a injustiça. Posso repetir no mês que vem? Posso repetir no mês que vem. E esse grupo do WhatsApp vai ficar ativo, aonde você pode conversar comigo ali, 24 horas, ok? Onde acho, não consegui acompanhar, estava trabalhando. Laurinha, depois a gente vai disponibilizar a gravação, ok? A Dani, meu pai morreu. Olha, Dani, falando disso, né? Cadê a Dani aqui? Dani, faça que vai te ajudar muito. Eu me vi criança nas 4 portas e entrei sozinha, Marcinha, né? Agora você pode entrar com o seu pai interno, que a gente fala. A constelação permite a criação de um pai interno.
É esse que vai nos acompanhar para o resto da vida, é esse que nos impulsiona, é esse que solta, muitas vezes, que ensina a gente a andar de bicicleta e que solta a bicicleta. Percebe? Se a gente não teve isso fisicamente, na constelação a gente cria esse pai interno. Porque enquanto eu não criar, eu vou ficar eternamente nessa criança. E aí, até quando? E aí, Sueni, você ainda está no julgamento. Traz, vem para a constelação, porque vai fazer muito sentido. Percebe que se o seu pai era narcisista, é uma. Lembra das máscaras? É uma máscara desse eu, desse ego que a gente fala, né? As máscaras do ego, as defesas do ego. Qual que é a defesa que ele tinha? Ser narcisista, porque não sabe da missa o terço que aconteceu com ele. Gente, tem 60 aqui, ó. Deixa eu ver. Ju, gratidão. Gente, não vai embora para a gente ainda fazer esse fechamento. 4 tinha água, como se tivesse entrado no fundo do mar. Interessante, essa injustiça está vinculada à água, né? Lembra o campo emocional. A água são as nossas emoções. Muruel, você não perdeu o seu pai, ele está aí e você precisa achar ele, senão a sua vida vai continuar parada. Vem com a gente na constelação. O Muruel também não quis entrar, então olha aí a sensação de rejeição, não quis entrar na porta da traição. Depois, com o tempo, você pode ou não, Daisy, trabalhar ela como primeiro plano ou naquela que você sentiu mais dor e deixar ela para ser trabalhada depois dos 6 meses, depois num dos 6 meses que você ficar com o material, ok? Assim que começou a tocar a música, me deu uma crise de choro. Que bom, Eliane, que você soltou. E não quis entrar em nenhuma porta. Bora fazer a constelação. Percebe assim? Quando eu não quero entrar em algo, eu ainda tenho uma defesa do ego, dizendo assim: quando você tentou fazer algo lá sozinha, você se deu mal. Quando você tentou fazer algo sozinho, você se deu mal. Agora é a oportunidade de você ter alguém segurando a sua mão para adentrar essa porta. E aí, como eu disse para a Daniela, mudar a vibração energética dessa história celular. Hoje existe um estudo lindo chamado epigenética. Não adianta nada, né? Eu não ter ou ter os genes do câncer que seja, se ele só vai se desenvolver quando no campo vibracional eu trazer essa vibração para o meu corpo. O contrário também é verídico. Às vezes eu não tenho o gene do câncer, ok? Mas eu trago no meu campo epigenético essa vibração e aí eu desenvolvo o câncer. Como a minha bisavó, como a minha tia-avó, ou qualquer que seja. Por isso que o campo sutil, o trabalho através das palavras, das frases e do movimento corporal faz com que a gente crie uma nova história. Vocês assistiram Uma Nova Mulher, a série? Segunda temporada tá ótima, falando muito desse feminino ferido, o quanto ela conseguiu, na cada célula dela, tirar isso tudo. Eu ontem não terminei, vou terminar agora, a Sandman, a segunda temporada. Traz muito de constelação familiar. A fala dele com o pai é magnífica. Se vocês puderem assistir, ali ele ressignificou a história dele. Eu não vou contar, porque senão eu vou dar um spoiler gigantesco do coisa. Deixa eu ver, olha, aqui estão me mostrando o relógio, que eu já sei. Ju, eu não estou no grupo do WhatsApp. Como faço para entrar? Elisa, se você está na comunidade da Ju, eu vou pedir para a equipe também colocar o link nas comunidades, para ter a oportunidade de ser uma das 10 primeiras. Ju, meu avô, meu bisavô. Deixa eu ver só se aqui eu entrei na live, na porta 3. Grazi, vou convidar você a refazer da gravação, ok? Eu sei que você entrou na porta 3, na porta 2 escrevi. Estava vazia, sem ninguém. Achei incrível. Exatamente a porta do abandono. Que lindo, Thalita. Lindo para ser trabalhado, percebe? A gente não pode parar por aqui. Saber se vou ter acesso ao terceiro dia. Então vamos lá. São 2 encontros, 19 e 21. Esse todo mundo tem direito. Todo mundo que fizer a sua inscrição.
Lembrando que sexta-feira a gente muda o valor, até sexta-feira 257, na sexta-feira 259, 297. As 3 primeiras pessoas que fizerem a inscrição vão ter o terceiro encontro. Como é que eu sei? Depois de 7 dias, o Hotmart, toda a compra está lá no Hotmart, ele me solta a lista das 10 primeiras pessoas. E aí eu entro em contato. Eu não, a minha equipe vai entrar em contato e vai falar para você que dia que vai ser esse terceiro, ok? Aqui a Keilinha está fazendo fofoca de caras, com muito amor, ok? Contando tudo aqui. Aqui a Dulcineia também. Vocês que estão aqui, que vão ser alunos, essas fofocas, entre aspas, a gente vai ver lá um a um no nosso grupo. Tem no nosso grupo dos alunos. Anote, não dê fim a essas anotações se você vem para a constelação comigo. Se você não vem, eu sinto muito por isso. Chegando na lua cheia, se despeça disso ou leve para o seu processo terapêutico, porque a sua ferida está pronta para ser trabalhada. E enquanto ela não trabalhar, enquanto você não trabalhar, ela vai reverberar na sua vida. Planta os pés no chão, abre o seu peito, fecha os seus olhos. Agora eu te vi, mestre Mi. Bem-vinda. Com os olhos fechados, inspira e expira bem profundo. E entra em contato com o seu divino. Pois esse divino sempre vai estar com você. Mesmo que alguns momentos você esqueça dele. Volte a respirar no seu coração. E imagina que você volta a também sentir o seu pai, a perceber a respiração dele, o cheiro, mesmo que você não o tenha conhecido. E dentro do seu coração, eu quero que agora você traga a mamãe. Também, mesmo que você não a tenha conhecido. E a hora que ela adentra, eu quero que você leve seu queixo ao peito, honrando essa mulher que te deu a vida. E diga, querida mamãe, eu honro a sua vida. E honro a vida que veio através de ti. E não importa como você conheceu e como foi o seu encontro com o meu pai, agora eu peço a permissão para encontrar o meu pai no meu coração. Peça a permissão a ela. E permita-se encontrar essa força masculina, essa energia que nos impulsiona para a vida, essa energia que nos ensina a se desafiar, a andar de bicicleta, a pular do ninho. Essa energia que abre os caminhos da vida e que nos faz posicionar-se perante ao outro e perante ao mundo, independente de como foi o seu pai. Diga em voz alta, eu me permito encontrar o meu pai no meu coração.
Devagarinho vai abrindo os seus olhos.